As Testemunhas de Jeová e o Segredo da Pirâmide. Este é o título de um livreto escrito pelo ex-testemunho de Jeová, Hélio Eduardo. Diz o seguinte: a Sociedade de Torre de Vigia, respondendo à pergunta de uma testemunha de Jeová feita em 1993 sobre a existência de uma pirâmide junto ao túmulo do pastor Russell, respondeu o seguinte: o irmão Russell acompanhou uma pesquisa daquela época, relacionada à pirâmide, mas logo abandonou a ideia. Quanto a haver uma pirâmide junto ao túmulo de Russell, é algo que desconhecemos. Porém, o fato dele ter abandonado as pesquisas fornece evidência contrária dele querer uma pirâmide em seu túmulo. Outra pessoa escreveu, depois, fazendo a mesma pergunta, e recebe a seguinte resposta: de fato, existe uma pirâmide junto ao túmulo do irmão Russell. Ela pode ser vista por qualquer pessoa que for visitá-lo. Tal construção foi solicitada por ele, de modo que a sociedade não tem direitos legais de removê-la. Assim ela permanece lá até hoje. Outra carta diz que realmente existe uma pirâmide junto ao túmulo do Sr. Russell em Ross, nos Estados Unidos, mas que foi construída por parentes e amigos de Russell do Pittsburgh, onde Russell nasceu e se criou. Afirma ainda que, entre esses amigos, uns eram políticos e comerciantes de sua cidade natal, contudo não sabe explicar por que motivo eles decidiram homenagear Russell como uma pirâmide. Em 1993, foi publicado o livro Testemunho de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus, que diz o seguinte na página 201. Por uns 35 anos, o pastor Russell pensava que a pirâmide de Gizé fosse a pedra de testemunho de Deus que confirmava períodos bíblicos, conforme Isaías 19:19. Mas as Testemunhas de Jeová abandonaram a ideia de que uma pirâmide egípcia tem algo que ver com a adoração verdadeira. O ensino de Russell com base nas pirâmides só foi abandonado em 1928. Vejamos o que diz a revista A Sentinela, 1/1 de 2000, página 9 e 10, parágrafos 16 e 17. Em 1886, quando Charles Taze Russell publicou um livro que passou a ser chamado de O Plano Divino das Eras, este livro continha uma tabela relacionada às eras da humanidade com a Grande Pirâmide do Egito. Pensava-se que este monumento do faraó Khufu, Kelps, fosse a coluna mencionada em Isaías 19 e 20. Naquele dia virá haver um altar a Jeová no meio da terra do Egito, e uma coluna a Jeová ao lado do seu termo. E terá de mostrar-se como sinal e como testemunho para Jeová dos exércitos na terra do Egito. Que relação podia ter uma pirâmide com a Bíblia? Ora, por exemplo, pensava-se que o cumprimento de certas passagens da Grande Pirâmide indicava o tempo do começo da Grande Tribulação de Mateus 24:21. Conforme se entendia então, alguns estudantes da Bíblia ficaram absortos em medir certos detalhes da pirâmide para descobrir assuntos tais como o dia em que iriam para o céu. A chamada Bíblia de Pedra era estimada durante algumas décadas, até que a Sentinela, em inglês, de 15 de novembro e 1º de dezembro de 1928, esclareceu que Jeová não precisa de um monumento de pedra, construído por faraós pagãos e contendo demoníacos signos de astrologia, para confirmar o testemunho dado na Bíblia. Antes, via-se que a profecia de Isaías tinha uma aplicação espiritual. Agora veja o que diz a Sentinela, 15 de março de 58, páginas 182 e 183. No estudo bíblico domiciliar, encontra uma pessoa que foi informada de que as medidas da Grande Pirâmide de Gizé se harmonizam com a profecia bíblica e que devíamos estudá-la para saber dos propósitos de Deus.
não sabe o que dizer a respeito disso, mas foi informado que a sociedade há muito falou sobre isso nas suas publicações. Investigando para trás, ano após ano, pelos volumes da Sentinela, chega aos números de 15 de novembro e 1º de dezembro de 1928 em inglês. Ali, com um pouco de auxílio, fica sabendo o que está errado com esta ideia e decide apresentar estes pontos à pessoa que levantou a pergunta. Primeiro, o Egito era um país pagão, dominado pelo diabo, não um lugar de revelação divina. Segundo, Deus não realiza sua obra pelo tipo de trabalho escravo com que se construíram as pirâmides. Terceiro, os cristãos foram informados de que têm de viver pela fé, não pela vista. E quarto, se a congregação cristã havia de ser ensinada pelas medidas deste antigo montão de pedras, Jesus ou algum dos apóstolos teriam mencionado alguma coisa sobre isso, e eles não fizeram. Então veja bem, já na Sentinela 1/8 de 56, página 155, diz o seguinte: ele, Jesus, expôs também a grande pirâmide de Gizé como sendo não a testemunha de pedra de Deus, ou a Bíblia em pedra, mas um monumento do demonismo, para glorificar a crença na imortalidade da alma ou na sobrevivência após a morte. Então veja que, aqui nessa revista Sentinela, de 56, é dito que a crença na pirâmide de Gizé era um demonismo. Então Rússio praticou o demonismo, porque foi ele que ensinou até a sua morte que as medidas da pirâmide de Gizé marcavam datas proféticas e que a pirâmide de Gizé era uma Bíblia de pedra. Na verdade, a Sociedade Torre de Vigia mentiu quando disse que não sabia da existência de uma pirâmide ou túmulo de Rússio e que ele mesmo não queria uma pirâmide em sua tumba. Agora, além de afirmar que realmente existe uma pirâmide junto ao túmulo de Rússio, ainda diz que não pode removê-la de lá, pois foi o próprio Rússio que mandou construí-la. Atualmente, a pirâmide não existe mais perto do túmulo de Rússio, pois foi removida. Isso mesmo. A pirâmide não existe mais perto do túmulo de Rússio, pois foi removida. Quem mandou remover a pirâmide construída próximo ao túmulo de Rússio? Será que foi a Sociedade Torre de Vigia? Ou foi seus amigos políticos e comerciantes que mandaram construí-la? Não sabemos a resposta. Mas o que sabemos é que a pirâmide não existe mais perto do túmulo de Rússio. Foi retirada. Então, o que nós observamos aqui nesse breve relato é que houve realmente a pirâmide perto do túmulo de Rússio. E que a Sociedade Torre de Vigia, depois de muito tempo, declarou que aquela pirâmide era um ensino demoníaco. No entanto, Rússio acreditava que era uma Bíblia de pedra e ensinou até a sua morte que as pirâmides de Gizé tinham datas proféticas. E esse ensino só foi abandonado em 1928. O que acha o leitor sobre esses assuntos? Será que a Sociedade Torre de Vigia tem a direção divina? Ou é realmente uma organização demoníaca? Tire suas conclusões. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. Agradeço muito e até a próxima e que Deus abençoe a todos.